nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, sejam bem-vindos! Bem-vindos, cidadãos da Galileia, vocês que estão aqui acompanhando sempre o Branding em Tudo podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio super especial que eu já estava há tempos tentando conversar com essa convidada e a gente conseguimos uma agenda, conseguimos um tema, conseguimos tudo que a gente precisava para bater um papo. Hoje a gente vai conversar com a Marcele Vale, a gerente de branding da Americanas, para falar o desafio de continuar construindo uma marca que já é conhecida. Geralmente, quando eu tô aqui, eu tô falando sobre o desafio de construir marca, posicionamento, territórios, e a maioria das vezes a gente associa as marcas que estão em processo de construção, querem se tornar mais conhecidas, querem se tornar mais relevantes. Mas será que a Americanas já é super conhecida, que não tem mais desafio nenhum? Não, eu já sei disso, eu já sei que tem desafio, assim, falei até antes da gravação que se fosse assim, a Coca-Cola não precisava fazer mais nada, a Nestlé não precisava fazer mais nada, tendo 150 anos de existência. Mas elas continuam fazendo porque precisam continuar construindo relevância. Mas antes de apresentar a minha convidada, aquele momento clássico que vocês já sabem, que é justamente se você chegou aqui pelo link de alguém, o link de um amigo, pra você ouvir pela primeira vez o Branding Tudo podcast, seja bem-vindo. Eu sou o Galileu Nogueira, tenho mais de 13 anos de experiência construindo marcas muito queridas no Brasil. Já passei pela Oracle, pela 99, pela Me Poupe, pela Philips. Fundei minha própria empresa, já dei assessorias pra Ambev, treinamento pra LiveUp, enfim, já trabalhei com várias marcas e o objetivo do Branding Tudo podcast é justamente trazer a minha experiência de mercado pra vocês aprenderem junto comigo e dos meus convidados também. Então, no final do episódio eu vou te lembrar de dar aquelas velhas 5 estrelinhas se você gostou do conteúdo e indicar para seus amigos. Então, eu estou aqui com a Marcele, que é gerente de branding da Americanas. Ela é a mãe da Alice, fez MBA pela FGV, tem um Master em Branding pelo Instituto Europeu de Design, já tem mais de 10 anos de experiência com marketing digital, com foco em gestão de marca, com estratégia criativa, com campanhas de redes sociais, com campanhas digitais, enfim, já fez bastante coisa nesse mercado aqui também. E ela tá aqui hoje como nosso convidado. Seja bem-vinda, Marcele. Estava nervosa, viu? Posso revelar isso aqui. Estava nervosa, mas agora ela já relaxou. Já tô relaxadíssima. A gente já bateu um papo antes, mas muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada aí pelo convite. Adoro o conteúdo que você faz e tô muito feliz mesmo de estar aqui. Que delícia, já comecei bem o episódio, né? Hoje a gente vai falar sobre o desafio de construir uma marca que já é conhecida. Então, todas as vezes que eu dou aula, que eu tô falando em palestra, em evento, treinamento, eu sempre falo que os grandes desafios, né? Toda marca basicamente tem aquela cartilhinha. Ela quer ser conhecida, quer ser considerada, quer ser preferida, quer entrar no coração das pessoas. E aí a gente tem uma ilusão, algumas vezes olhando de fora, como a gente vê marcas muito grandes, né? Nike, Starbucks, Apple, Americanas, Natura, enfim, marcas brasileiras também, de que elas já chegaram lá, elas já chegaram no topo, que de fato elas não precisam mais fazer muito esforço, porque elas já são muito, muito populares e já têm o seu ciclo de vendas ali bem garantido. Só que eu queria saber de você, Marcele. A Americanas passou por muitas mudanças nos últimos anos, muitas mesmo, muitas. Visualmente, de discurso, de tom de voz, enfim. Conta pra gente que mudanças aconteceram ao longo desses últimos anos que a Americanas precisou passar pra ser o que ela é hoje. Olha, eu acho que daria um podcast inteiro só esse tema, né? Porque, de fato, falar de uma marca que tem 92 anos de história é uma história muito grande, muito extensa. Acho que é muito difícil da gente trazer todo o contexto, mas é muito legal falar desse histórico lá de trás, porque isso quer dizer que uma marca de 90 anos de história, ela participou de gerações, assim, de vidas das pessoas, né? Então, não é à toa que a gente fala que a Americanas, ela está presente na vida dos brasileiros, não só por ser uma marca que está com mais de 1.800 lojas aí ao longo de todo o país, mas por ter essa vivência aí que faz que a marca seja lembrada não só como um lugar de comprar, né? Ela é um ponto de encontro. Então, vamos ali na Americanas, me encontra na Americanas. Ela é um lugar que faz parte de alguma rotina, assim, das pessoas, como ou passar na Americanas para ir no cinema. Eu sei que tem tudo na Americanas, então eu preciso dar uma passadinha lá, até para ver se a Bala Fine e o Kit Kat estão na promoção, né? Sempre, né? Sempre. Isso é um clássico. Sempre, é um clássico. Mas é muito legal ver essa vivência de uma marca dessa grandiosidade. E me sinto muito privilegiada de poder participar um pouco dessa construção, porque ela faz parte da vida das pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala de mudança, a gente está olhando muito para uma marca que tem aí quase 100 anos de história, uma constante evolução mesmo, né? Uma modernização, ponto de inovar sempre e olhar para todos esses pontos de contato que são tão tradicionais como uma forma de manter essa consistência de construção
como ela pode evoluir ao longo do tempo, como é que isso vai estar aí para os próximos anos. Então, esse ponto de inovação e modernização para uma marca que já está há muito tempo aí na vida das pessoas é o primeiro ponto de preocupação, né? Porque a gente quer estar sempre sendo visto não só como a questão tradicional de quem a gente era, mas a gente quer renovar essas expectativas das pessoas e conseguir se adaptar para as necessidades dos nossos consumidores. É o grande desafio das marcas mais centenárias, né? É isso. É justamente você não perder a sua essência, seu histórico de construção de marca, mas também você não ser uma marca que envelheceu com o tempo. É isso. É se manter relevante, mas não necessariamente elas precisam ser jovens, né? Exatamente. Você tem que falar com muitos públicos, ainda mais a Americanas, ela é, né? Se você pegar o nosso brand book, é uma marca que fala com todo mundo, uma marca muito democrática. Ela é uma marca que atende, assim, realmente todo mundo. A gente tem um público muito amplo. Então, acho que esse principal ponto de inovação não necessariamente quer dizer transformar a marca num jovem. Quer dizer você conseguir falar com os mais diversos públicos de uma maneira atualizada, né? E aí eu acho que também, além dessa questão de modernizar, a gente tem algumas questões aí que também são outras preocupações desses últimos anos, que foram pegando dos 10, 20 anos atrás do boom do e-commerce, mas também dos últimos 2, 3 anos, também com os players aí do Brasil crescendo. É uma questão muito relevante para a gente poder continuar olhando dessa questão de sortimento. Players que vieram de fora, da China também, mudam toda a jogada aí do negócio. Mas também é uma preocupação do nosso lado de marca de reforçar, né, os nossos diferenciais, né? Então, ao longo do tempo, você quer atualizar sua comunicação, mas você também quer reforçar os diferenciais, o que você continua tendo a oferecer, o porquê que você precisa continuar sendo a mais lembrada, destacar esses valores pelos quais te trouxeram aí nessa jogada até aqui, mas de uma maneira super atualizada. Então, eu acho que a inovação, junto com essa consistência de construção, é uma relevância muito grande dessas principais mudanças que ajudam a gente, né? Apesar do cenário estar mudando, a gente conseguir se manter relevante. Mas também tem um ponto que eu anotei aqui para falar, que é sobre conseguir atender o Brasil todo, né? Então, é uma das principais mudanças que a gente precisa falar aí, porque não só o Brasil, por ser o Brasil desse tamanho, com questões de logística e de necessidades muito diferentes, porque a gente fala de um Brasil muito diverso, que não é só sudestino, mas um Brasil que precisa ser visto também como uma aceleração aí nas compras, nas necessidades, e principalmente nos últimos anos de pandemia, que todo mundo teve as suas necessidades ajustadas e a gente precisa correr muito atrás disso, lançando produtos, por exemplo, como mercado, produtos frescos, né, como vocês viram no Big Brother, mas também lançando serviços para ajudar as pessoas a comprarem cada vez melhor, como o live commerce também, que foi um destaque nos últimos anos. Nossa, então passou por bastante transformação. Eu acho que quando a gente fala dessa questão de inovação, né, e é o que a gente falou, não é um rejuvenescimento da marca, e sim se manter relevante ao momento atual de sociedade que a gente vive. A gente viu também mudanças da digitalização, né, Americanas muito reconhecida por aquilo que era físico, né, nas lojas, o ponto de encontro, e passando a ter agora uma vida bem digital, né, uma comunicação mais digital, muito mais focada no app, no site, no aplicativo. Como que foram essas mudanças também, né, olhando para essas principais mudanças, além do ponto de vista estrutural, visualmente falando? Eu vi que a marca ela deu um certo upgrade ali também no visual. Você consegue me contar um pouquinho como foi isso? Bom, a gente sempre tenta revisitar o nosso brand book ao longo do tempo, né? Então ele é uma bíblia do nosso time, mas ele é um material vivo. Então a gente frequentemente volta ali para olhar para esses assets visuais, principalmente. E a gente vai reestruturando aí formas de se comunicar de acordo com as oportunidades que surgem. Então, por exemplo, a gente nunca tinha feito um merchan até ir para o Big Brother há 3 anos atrás. Então, é uma manifestação da marca muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer. E apesar da marca do físico ser uma marca, né, que está muito consolidada ali com as gôndolas e tudo mais, ao mesmo tempo, quando você olha para a marca do digital, as barras que lembram as gôndolas, as estantes, as prateleiras, elas também fazem uma referência muito boa. Então a gente tem, por exemplo, assets como a cestinha de compras, que ela não é só a cestinha da loja, mas é a nossa cestinha do site, também a gente não fala carrinho de compras. Então a gente vai tentando trabalhar esses assets da melhor forma possível, mas, óbvio, tentando criar uma consistência entre esses dois ambientes e trazendo inovação a cada nova oportunidade que surge
como o merchandising aí que eu citei. Nossa, muito bom. E Americanas, pelo menos pra mim, né, ela acaba tendo um destaque muito grande. Nos últimos Big Brothers que vocês estavam presentes, eu elogiei muito algumas ações e iniciativas, principalmente por uma questão de ter consistência visual, né? Então você conseguia identificar que ali era uma prova da Americanas, você não tinha dúvida que era. E é uma das coisas que eu mais critiquei em algumas outras marcas também, que você tinha dúvidas de quem estava assinando aquela prova, como também algumas mecânicas que construíam para os argumentos e os atributos que a marca entrega, né? Velocidade, rapidez, variedade, enfim, já comentei muito, fiz muito esse jabá. Mas eu fiquei com uma curiosidade enquanto a gente conversava, enquanto analisava a marca também ao longo desses anos, e eu queria entender qual que é o principal desafio que a marca tem hoje para continuar se mantendo relevante. A gente tem visto um cenário de e-commerce fervilhando mesmo durante a pandemia, né? As pessoas mudando seu hábito de consumo, alguns hábitos eles permaneceram, outros voltaram ao que era antes, mas outros já foram adquiridos. A gente tem um monte de varejo crescendo, um monte de marcas, né? Um monte de varejos de supermercado, varejos de mais nicho, entrega rápida, moda, etc. Então, eu vejo que hoje existe um desafio muito grande de se manter relevante. E o que vocês enxergam, assim, sendo uma marca já com 92 anos, já presente na vida do brasileiro, mas com essa concorrência acirradíssima? O que vocês têm visto para se manter relevante ao longo do caminho? Bom, eu acho que o segredo, assim, como qualquer... Assim, pelo menos defendendo a minha sardinha de brand, né? Óbvio que a gente tá falando aqui de negócio, comunicação, muita coisa envolvida nessa pergunta, mas defendendo a sardinha do brand, a gente sempre começa olhando para o consumidor, né? Então, qualquer planejamento de branding, qualquer reposicionamento, a gente volta lá atrás e entende o consumidor para saber para onde ele está indo. E eu acho que o principal desafio para ela continuar sendo relevante é entender muito desse consumidor. Eu citei aí de um Brasil extenso, cheio de nuances e tudo mais, mas eu acho que quando eu falo de entender o consumidor, eu estou falando muito de você se comunicar com todo mundo, mas como se estivesse comunicando de um para um. Então, entender que eu tenho várias regiões, entender que não necessariamente a modinha que apareceu aí, que todo mundo comprando, ela vai se estender, que ela é uma necessidade real, por exemplo, num cenário que talvez a economia não esteja muito boa, então talvez isso não é o principal foco de oferecer sortimento, e sim olhar para produtos, outros serviços. Eu acho que tem uma questão de olhar para essas necessidades, desejos, demandas, e tentar entender um pouco mais sobre qual é o seu papel como marca ali, de estar ali para ajudar, estar ali para ajudar as pessoas a fazerem uma boa compra, fazerem boas escolhas. E aí isso tem muito a ver, né, de você se conectar também verdadeiramente com esses clientes. Não só estudar eles e aplicar na comunicação, mas explorar aí toda a gama dos seus pontos de contato, né, para poder estar ativo ali, entendendo o que está acontecendo e se conectando com eles, que é um desafio imenso, né? Porque hoje em dia a gente tem 1 milhão de redes sociais, a gente tem 1 milhão de coisas para poder fazer. É óbvio que uma marca grande tem um time robusto para isso, mas a gente precisa estar ativo para escutar ali com um pouco mais também de sensibilidade mesmo. O que eles estão precisando de verdade e como é que a marca pode ajudar. Perfeito. Eu acho que é um desafio que é comum a todas as empresas grandes, principalmente multinacionais, né? A gente acaba vendo essa mudança, essa efervescência de rede social, e surge uma nova, e fica um tempo, depois sai. O TikTok agora é a rede do momento, então tem que estar lá, mas a gente vai fazer o que lá dentro, né? O que a gente vai comunicar, o conteúdo, o engajamento, mas é uma marca, não é uma pessoa, enfim, a gente tem todos esses desafios. E eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção dessa relevância, como você trouxe aqui, por exemplo, é justamente você ser percebida como alguém que está auxiliando o consumidor nessa jornada de compra dele, para que ele faça uma boa compra, como você acabou de citar. A Americanas, ela, pelo menos ao meu ver, né, quando eu observo as comunicações, para mim tem sido muito claro essa necessidade de mostrar que sim, tem tudo, mas que também é mais fácil de comprar, é mais fácil de encontrar, o site é mais limpo, né? A gente tinha um passado também como consumidor das lojas americanas em si, como aquele ponto de contato repleto de produto, com muitas gôndolas, com muitos lugares, e aí você vem para um visual mais clean, mais limpo, mais simples de entender, e eu acho que é isso que o consumidor tem buscado para criar essa relevância, né? E a gente falava muito, assim, óbvio, ainda fala muito de entrega rápida, né? Talvez seja um asset muito usado hoje em dia aí no varejo, porque de fato é o relevante. As pessoas não querem mais, do mesmo jeito que não querem esperar mais 8 minutos para poder chegar o Uber, também não querem esperar mais 7 dias para receber a compra. Mas o ponto de multicanalidade também é muito forte hoje em dia. Você ter a possibilidade de buscar numa loja ou de você comprar no site e receber em menos tempo se você passar ali do lado e retirar esse produto.
de fato, é um poder muito grande e é uma necessidade muito grande das pessoas, né? Antigamente era muito o offline to online, hoje em dia é os dois juntos. Não adianta a gente falar de uma plataforma ou de outra sozinha. E essa separação também, né? Eu acho que é um movimento que a gente vai ver muito claro entre físico e digital, né? A coisa de você, eu comprei no digital, mas quero trocar na loja. É uma das coisas que, como consumidor, é o mais natural a se esperar, né? Chegou uma coisa na Americanas, eu não gostei e queria trocar. A ideia é ir lá na loja. Ah, não, mas aí não é a loja, é o site. Aí tem que ir pro correio, aí tem que devolver. Ou fazer a compra online e pegar numa loja também. Enfim, a gente tem esses movimentos de multicanalidade, que é o futuro do varejo. Na verdade, não, o futuro não, já é o presente, né? Mas eu acho que isso acaba se tornando até uma das coisas que eu falo sobre alguns atributos de marca, vão acabar sendo o higiênico, o básico da categoria, né? Entregar rápido não vai ser mais um ponto de interferência para você construir marca ali e falar, não, eu sou reconhecida como a melhor entrega rápida. É isso. É meio que assim, todo mundo espera isso já, né? Total. Eu posso falar de um case que a gente tem, por exemplo, que é um case muito proprietário da Americanas, que é a própria Páscoa, né? Então, a Americanas é a maior vendedora de ovos de Páscoa do Brasil. Então, não é supermercado, é Americanas. Então, só para trazer esse ponto, é muito relevante. Como é que você entrega ovo de Páscoa em casa? Você sai de um centro de distribuição, com o calor, com tudo, né? Então, você precisa de uma logística e de uma integração aí entre o físico e o digital para você conseguir atender essa necessidade do cliente e conseguir, por exemplo, em 2 anos de pandemia, que as pessoas querem já mudaram o seu comportamento para comprar online e receber rápido, você conseguir entregar até o ovo de Páscoa sem chegar quebrado, sem chegar derretido. Então, a gente conseguiu fazer isso nos últimos 2 anos, se não me engano, 2 ou 3 anos, em que a gente já começou esse movimento e já era, né, a maior Páscoa do mundo, que a gente chama da nossa campanha, e ainda mais, agora é a maior Páscoa do mundo com entrega em até 3 horas, o que é mais legal de tudo. O reforço ainda de um atributo super válido para principalmente nós brasileiros que deixamos para comprar sempre no dia anterior à Páscoa, né? É isso. Muito bom. E aí, quando você trouxe esse ponto, né, eu acho que é muito interessante e eu gosto sempre de reafirmar. Quando eu tô dando aula para os alunos no Branding de Perto, que inclusive está com uma lista de espera para a próxima turma em setembro, está fazendo um momento jabá aqui, eu falo muito sobre essa sincronia entre negócio e marca e comunicação. Não dá pra gente criar marcas sem sincronia com o negócio e uma alimenta a outra, né? Eu costumo dizer que não é uma ordem. Não é que você começa primeiro o negócio, aí depois vai pra brand, aí depois você vai pra comunicação. Esse é o modelo ideal. É que o negócio ficasse muito redondinho, o time de brand só recebesse um briefing bem redondo, depois transformaria em uma comunicação, em publicidade, em imprensa, o que seja. Mas o que eu vejo e que a gente vê na prática também é uma sincronia entre áreas, uma troca, né? Branding inspira a área de negócio, o negócio também muda algumas coisas em marca. E esse, pra mim, é o grande ponto que pega. Nas aulas eu sempre falo isso. A construção de consistência de marca, ela só não é menos complexa, né, do que ela já seria pela consistência na cabeça do ser humano, né? Você construir um lugar de posicionamento, porque a gente tem muitos pontos de contato espalhados pela empresa inteira que criam marca também. Nunca a gente vai chegar no lugar e dizer, olha, a área que cria marca é a área de branding. Não é, né? O site cria marca, a entrega rápida cria marca. Todo mundo está construindo marca, porque a marca, no final das contas, ela é a experiência que o consumidor tem e o imaginário que ele viveu. Se foi a área de branding, se foi a área de logística, se foi o e-commerce, se foi o site, se foi a loja física, para o consumidor não importa. E aí vem a minha curiosidade maior, e é justamente, já passei por isso, né, 99, Philips, empresa global. Cada área tá cuidando do seu pedacinho ali. Então, time de atendimento ao cliente tem o seu script lá específico para atender, time de legal tem um jeito de construir o contrato, time de experiência de usuário no site faz uma UX lá específica, e no final a gente tá ali em branding, sendo o guardião, quase o capitão da Marvel ali, tentando juntar todo mundo e todo mundo ser meio dos Avengers, todo mundo ficar igual. Qual que é o desafio, né? O que a gente tem hoje para inspirar até as outras pessoas que estão ouvindo aqui o Branding Tudo, para conseguir aplicar esses princípios de marca. O Brand Book é uma bíblia e geralmente é uma bíblia para nós que trabalhamos com marca. Mas quando você chega na ponta ali, talvez no atendimento ao cliente, o Brand Book ele nem é visto direito, pessoas não entendem muito. Como é que você tem lidado com isso, Marcele? Olha, eu concordo com você 100%, porque criar negócio sem estar alinhado com comunicação e marca é o começo da frustração do consumidor, né? É ali que faz a quebra da frustração e da confiança. Então, a gente entende que é um desafio muito grande, ainda mais quanto maior a empresa, maiores as áreas e mais coisa corre em paralelo para que tudo consiga girar. Então, é um desafio complexo, porque a gente tem muita gente para alinhar, mas a gente tem 2 pontos. O primeiro que é criar materiais que facilitem, porque, de fato, ninguém quer ser o cotovelo ali do processo.
e não quer burocratizar esse conhecimento. Então, nosso principal ponto é ter um brand book muito alinhado e disponível para todo mundo. Ter também materiais que facilitem as decisões, as tomadas de decisões dentro das áreas. Então, por exemplo, a gente tem um universo verbal construído com Ana Couto muito extenso, que é muito explicado e que ele vai permeando aí todas as áreas que precisam efetivamente criar um conteúdo de texto. E a gente trabalha muito o universo verbal, né, que muitas vezes é esquecido, assim. Então, a marca, ela tem algumas coisas de ícones ali que a gente usa, a repetição das sílabas ali como tudo, toda hora, e a gente usa muito para trazer essa aproximação, porque é uma marca muito próxima, uma marca muito, assim, de amizade, assim, de você considerar uma pessoa muito próxima ali, que tá ali para te ajudar. Então, a gente traz um pouco desse atributo da personalidade na parte verbal, e a gente gasta bastante tempo nisso para divulgar em todas as áreas. Mas a gente também vai desdobrando alguns certos materiais e até faz, às vezes, um balanço de como foi a nossa comunicação no último ano para poder justificar aí o quanto é importante trazer consistência. Porque às vezes a gente aprovou correndo uma campanha. Quando a gente bota no todo para olhar, putz, ela deu uma destacada aqui. A gente poderia ter usado melhor o nosso asset nesse ponto. Então a gente tenta, num primeiro momento, criar materiais que a gente consiga disseminar o conhecimento dessa marca, até porque o nosso primeiro ponto é que todo mundo se sinta como se conhecesse Americanas, né? Eu conheço Americanas, eu posso falar com propriedade como essa marca é, como ela se comportaria numa sala, como ela se pareceria. Então, a gente tenta fazer essa disseminação para, de fato, conseguir não entrar num papel de burocracia, tá? Como o branding precisa validar tudo e tudo mais. Então, a gente gasta um pouco de tempo nisso. E já no outro lado, a gente tem, obviamente, muitos encontros já mapeados com algumas áreas em que a gente, sim, para olhar grandes projetos, grandes decisões, o que vai afetar o nosso aplicativo, como vai ser toda a nossa iconografia agora que mudou a necessidade, a gente precisa ir para um lado mais desse jeito, como é que a gente pode revisitar alguns assets que não estão sendo bem trabalhados no site, como a gente pode olhar para as lojas, né, tentar integrar com alguns elementos do digital. A gente vai comunicando, mas dentro de grandes projetos a gente tem uma agendinha, como a gente fala, já reservada para poder fazer esses touch points. Mas tem muita preocupação da gente disseminar para a gente não ser só o detentor desse conhecimento. Isso é incrível, assim, acho que tem um lado que a gente acaba reclamando, de certa maneira, das marcas não terem consistência, mas também não existe esse tempo destinado para a criação de manuais. E não são manuais para serem chatos, extensos e difíceis de entender, mas simplesmente para documentar o que a gente precisa ser falado, né, ele precisa ser exibido da marca e ser expresso, no caso da expressão verbal, na expressão visual, mas o que a gente vê nas empresas, geralmente, ou é um grande manual de marca que tem 300 páginas, você não tem paciência de ler, porque ele é um manual gigantesco, ele é global, ele tem milhões de derivações. Quando for assim, tem que acontecer tal coisa. Quando for assim, né? E aí entra num nível de detalhe muito grande. Ou a gente vê o cenário oposto, né? O 880, que é justamente não ter nada. É simplesmente você ter só uma aplicação gráfica da marca. E aí, ótimo que você trouxe os exemplos de Brand Book. Brand Book não é um manual de identidade visual. O Brand Book é um Brand Book da essência de marca. Então, ele reúne tudo aquilo que a gente precisa que as pessoas saibam sobre a marca. E depois, algumas empresas ou juntam tudo num lugar só, ou separam, onde a gente tem as aplicações gráficas e as aplicações verbais em seus manuais separados. Então você tem o manual de identidade visual, que aí é como são as cores, as formas, os ícones. O manual de identidade verbal é como a marca se expressa verbalmente, mas o Brand Book, às vezes, ou ele junta tudo isso, ou no final das contas ele tem mais sobre a essência, você consulta o manual de identidade visual para conseguir entender um pouco mais no detalhe. E aí, eu já queria pegar um gancho sobre isso, né? A gente falou então sobre construção de relevância, falou sobre essa necessidade de treinamento, de touch points, as pessoas estarem sempre em contato com a marca, a expressão verbal, ela ser explicativa, né? As pessoas entenderem, enfim. Estamos construindo tudo isso, uma marca de 92 anos. Mas aí a gente tem uma pergunta aqui que é óbvio que as pessoas querem saber, e eu não falei no começo porque a gente tem que segurar a audiência. A gente tem que fazer as pessoas ouvirem aqui. A gente está no minuto 25. Mas e Big Brother? Como foi o Big Brother nesse processo todo? O Big Brother ajudou a construir essa consistência. Eu, como alguém que analisou as provas, eu elogiava muito a consistência, principalmente visual. Então eu via as provas, eu acompanhava as ações, tanto no digital quanto na TV, e depois a gente via no off
off. E pra mim sempre foi um grande exemplo de, olha, no final do dia você nunca tem dúvida que ali é da Americanas. Mesmo que o vermelho possa ser usado por um outro player, também patrocine, mas você não tem dúvida que ali é da Americanas. Me conta um pouquinho sobre o Big Brother, como foi o papel dele, como foi o papel dele na construção dessa relevância e na identidade da marca também. Olha, o Big Brother pra gente é um case muito, muito legal, porque eu vivi as 3 edições dentro da empresa, então foi uma construção também da gente aprender a fazer Big Brother a cada ano, né? Então, primeiro ano era tudo novidade, a gente queria fazer tudo junto, misturado, aproveitar todas as janelas, e hoje a gente obviamente quer continuar fazendo isso, mas a gente quer fazer isso com um pouco mais de estratégia, porque a gente já tem os aprendizados dos outros anos, já sabe que funciona para Americanas, não necessariamente uma estratégia de um outro patrocinador funciona pra gente também, é quase que você ir encaixando essas pecinhas. O que foi muito bom nessa ação, o que foi ruim, o que falaram nas redes sociais, olhar também para essa segunda tela, aproveitar os insights, né, que quem gosta da marca te dá, aproveitar os hates também, porque a gente sabe que sempre tem, mas a gente conseguir fazer todo esse balanço de estratégia para poder fazer melhor a cada ano. E ele, hoje, para Americanas, ele é a gente sempre fala que ele sempre foi um tiro de canhão, né, de marca principalmente. É o único programa que você consegue hoje fazer um merchan de 5 minutos e as pessoas ficarem tranquilas, assistirem, não falarem, não reclamarem. É o único lugar que você consegue explicar em detalhe algumas vezes um aplicativo ou um produto novo, sem as pessoas se cansarem, né, de uma publicidade, por exemplo. Exato. Então, ele é um tiro de canhão para a marca. Óbvio que todo mundo depois, no final do dia, lembra do cupom, do QR Code no aplicativo, mas para a marca ele é muito relevante porque a gente consegue construir lá até o nosso posicionamento, né? O último do Relato na Americanas Você Acha, ele foi lançado no Big Brother do ano passado, foi reforçado nesse Big Brother desse ano, mas ele não saía da cabeça das pessoas, assim. Chegou o nível das pessoas falarem, mas Americanas, por favor, pare de tocar essa musiquinha, porque eu já não aguento mais ficar cantando aqui em casa, de tanto que eu me lembro. Então, ele tem esse papel de marca muito relevante, porque ele consegue trazer um merchan contextualizado, ele consegue trazer a marca para a conversa em rede social, aumentar o seu engajamento, você aprender muito com o seu consumidor, o que ele gosta de ver, né? Não à toa a gente sai do Big Brother, por exemplo, com embaixadoras, que nem a Juliette, como a Juliette é da nossa marca. E isso é muito relevante, porque isso mostra pra gente alguns caminhos ali, que a nossa marca é bem aceita, alguns valores que são da marca, que são desse embaixador também, que batem e que a gente pode continuar construindo pós-programa. Então tem 1 milhão de aprendizados, assim, de Big Brother. E o último, como do ano passado também, a gente foi a marca mais lembrada. Então, a gente comemora muito no primeiro ano, a gente foi a segunda marca mais lembrada, só perdeu para um outro patrocinador automotivo, que já estava lá há mais de 10 anos. E aí, nas outras duas últimas edições, a gente foi a marca mais lembrada, de acordo com a pesquisa que a gente encomenda, e que é super legal, assim, pra gente, traz resultados expressivos e que a gente consegue aprender muito para fazer outras ações ao longo do ano. Não, incrível, assim, obrigado por trazer esse depoimento. Acho que todo mundo tem uma curiosidade, né? Eu conversei aqui com o time do PicPay. PicPay também fala que Big Brother é um excelente asset para a construção de marca, principalmente para conseguir explicar, né? Tem uma função muito forte de explicação do que é o PicPay. O Pedro Sampaio, ele estava aqui com a gente em alguns episódios anteriores e ele contou muito essa história, né? De que o quanto o Big Brother ajudou por ser um lugar que você consegue contar uma história um pouco mais longa, que as pessoas entendessem que PicPay era um lugar que você podia pagar conta, mas era um lugar também que você poderia ter um cartão, mas você também poderia ganhar cashback, você poderia ter empréstimo, enfim, né, mas não era um banco, mas também não é só uma carteira, enfim. Big Brother teve um papel muito forte de ajudar nessa construção. Conversei com a Dani também para falar sobre Hiperafarma, trouxe a questão de Neosaldina, de Engov. Engov conseguiu construir um posicionamento muito forte com o Engov After, que tinha tudo a ver com o programa, tudo a ver com o momento das festas, enfim. Big Brother tem sido esse lugar que até pra gente que é profissional de marca também adora assistir pra ficar vendo as marcas, né, trabalharem ali. Esse merchan contextualizado, ele é realmente tudo pra mim, porque você consegue falar loja, site, app, você consegue falar da promoção, você consegue explicar como é que você entra no seu site e fazer uma compra. Pra gente funciona também, só fazendo esse adendo para poder reforçar de fato, que esse é um formato que eu acho que é muito difícil de replicar hoje em dia, né, na TV.
Esse formato, ele basicamente é impossível. Eu não diria impossível, assim, 100%, mas ele é 98% impossível de se fazer, justamente porque, como ele tá muito dentro do contexto, né, e principalmente as marcas, elas têm um papel de relevância dentro de um jogo, elas acabam sendo até melhor aceitas, né? Então, as provas, as coisas que você vê, os desafios que eles vivem ali, a coisa de ter a torcida, você quer que alguém ganhe uma prova específica, o benefício, né, quando a pessoa ganha, ela ganha um vale-compras, ela ganha um patrocínio de um ano. Então, a marca, ela entra ali de uma maneira mais amigável, digamos assim, para o consumidor, é menos vista como uma interrupção e mais como um serviço mesmo ali para tornar o entretenimento do programa até legal. Fazendo um parênteses aqui, eu lembro até que algumas das provas no começo, elas duraram muito tempo, né? Até uma das americanas também durou bastante tempo e as pessoas falaram, meu Deus, essa prova não acaba nunca. Então, para exposição de tela era ótimo, a marca tava ali construindo, mas também tem um sentimento que as pessoas ficam, meu, essa prova chata da Americanas, não aguento mais essa prova chata. E aí eu lembro que na época o pessoal até me questionou, falou, gente, até quanto isso atrapalha na construção de marca? Eu falei, galera, não é também assim, né? Não é porque a prova é chata que a marca, você vai boicotar a marca, não vai comprar mais. Tem muitas limitações, né? Até de como você pode fazer essa prova. Tem limitações da Globo mesmo, de conseguir entender uma dinâmica que eles mesmos são os especialistas nisso, né? E mandam muito bem nessa construção. Então, é um quebra-cabeça imenso, de muitas mãos que precisam ser consideradas. Mas a gente aproveita cada comentário, assim, de verdade. A gente já teve dinâmicas que a gente criou para poder, de fato, aproveitar um insight do consumidor. Já teve uma vez que a gente fez aquele jogo do sim, não, da cabine do ano passado, que inclusive foi aquele que rendeu, porque a VTube falou, né, a Ingrid Guimarães foi da Fazenda, e a gente aproveitou esse gancho para falar que a gente ia ser patrocinador da Fazenda também no mesmo dia, porque aproveitamos que foi pro ar no Big Brother e a gente conseguiu um gancho em rede social para falar de outro tema, e a gente fica muito ativo. E é muito interessante mesmo de acompanhar e muito interessante de olhar aqui dentro todos esses quebra-cabeças de informações, mas a gente pega de tudo, tanto da Globo, quanto dos parceiros, quanto da própria galera que tá assistindo. Isso pra mim, acho que é um dos grandes aprendizados, assim, as marcas que melhor performam, no final das contas. Eu também encomendei um tracking de marca independente pra ficar acompanhando ao longo do programa e saber se as marcas estavam desempenhando bem ou não. Graças a Deus ele tá bem em linha com as marcas de fato, então a gente foi olhando, né, foram quase 2.600 casos ao longo do programa, então era bem confiável, um índice de confiança bem alto. E quando eu conversei com o Pedro Sampaio do PicPay, ele também trouxe esse ponto, né, a Hypera, a Seara, conversei também com a Van, justamente essa discussão de que não é tão fácil criar uma prova, né, quando eu criticava, algumas pessoas falaram, mas você criticou a mecânica, que a mecânica não ajuda a construir o atributo, mas não é fácil construir a mecânica, nem sempre a gente pode, a prova bate-volta é padronizada, e a gente foi vendo ao longo do caminho, até eu brinquei num dos comentários, a prova bate-volta ela já tava na terceira ou quarta semana, assim, igual, ela só trocava o logo, mas a mecânica era igual. E aí na quinta semana trocou, eu falei, gente, o Boninho tá ouvindo, já chegou na Globo esse post, as pessoas estão... Porque assim, já tava chato, né? E aí foi lá e trocou a mecânica inteira. Eu falei, tá vendo? Eles estão escutando tudo que a gente tá falando aqui. E aí o que eu me pergunto, né? O Pedro Sampaio, ele trouxe um ponto que eu achei muito legal, que o Big Brother também tem uma função de quase endomarketing, no final das contas, né? As pessoas que trabalham na campanha, trabalham, né, dentro do social, enfim, trabalham envolvidas com a marca durante o período do Big Brother, sentem muito orgulho de ver a marca ali. Se sentem muito parte, se sentem muito assim, eu fiz aquela prova, eu ajudei, porque como é um programa de muita audiência, ele atinge da gente de, sei lá, de 16 anos até os nossos pais, você consegue ter uma coisa assim, cara, trabalhar numa marca que tá no Big Brother é legal, né? Vocês veem isso também na equipe, assim, ao longo do caminho. Eu tô fazendo uma perguntinha aqui meio um gancho, mas queria entender se vocês veem isso na equipe também. Muito, e muitas vezes, assim, a gente, até com as nossas agências, assim, geralmente o layout sai da gente, tá? Geralmente não é a nossa agência, a gente tem um time de criação bem robusto para poder dominar, principalmente a parte visual da Americanas. Então, principalmente os nossos designers maravilhosos, se estiverem ouvindo aqui, eles vão se sentir representados, porque a gente, não só os designers, mas toda a galera de planejamento, toda a galera de conteúdo que pensou aí junto em cada prova, a gente acabava vendo e filmando e marcando as pessoas. E olha, fulano fez isso, ciclano fez isso. E a galera se sente realmente muito orgulhosa porque é uma construção muito grande e que é quase impossível você não ver alguma coisa, né? Se você não tá vendo Big Brother, provavelmente você vai ser impactado nas redes sociais sobre a prova. Em algum momento você vai ver quase ele, mãe, tô na Globo, assim. Então, todo mundo se sente muito orgulhoso e também acho que é um espírito de equipe muito grande, né? Porque ele é um projeto construído em muitas mãos.
Então, todo mundo meio que vê ali ele concretizado na telona, no ao vivo, no prime time da Globo. É uma comemoração mesmo. Ah, é demais. Você falou do comportamento de ficar filmando e marcando as pessoas no stories e tal. Eu acompanho todo mundo, né? Acompanhei você, acompanhei a Dani da Hypera, acompanhei o Pedro Sampaio do PicPay. E era exatamente isso. Começava a prova, falava que orgulho de ver meu time ali, fulano tá representado ali, quem criou a mecânica, quem criou a dinâmica, quem criou o layout. E aí era um momento de muita celebração do time, né? É isso, exatamente isso. A gente, na última final até, a gente foi assistir juntos, porque todos os Big Brothers a gente passou quase dentro de casa, né? É Então, a verdade. última final foi até uma comemoração aí da gente conseguir juntar parte da equipe, porque a gente tem equipes separadas também. Mas a gente conseguiu juntar parte da equipe para assistir e comemorar, e muitas pessoas a gente se conheceu ali, foi muito legal. Ai, muito bom. Eu assisti a final desse último junto com o time da Stiling, que eu fui convidado para acompanhar o War Room dele de monitoramento de marca. Vocês estavam lá, aparecendo obviamente no monitoramento. E foi muito legal também de assistir junto com todo mundo e vendo o desempenho das marcas na final, assim, isso também era uma coisa muito bacana. Esses War Rooms são, assim, eu acho que a gente sai com muito aprendizado, né? Imagino que esse deve ser muito legal. Ano que vem você me convida também, que eu vou junto com você. Ah, então vamos. O pessoal da Stiling, vocês estão ouvindo aqui, então, por favor, ano que vem, traga alguns patrocinadores para acompanhar o War Room também, porque às vezes eles conhecem, né? E acho que o grande intuito, quando eles me levaram para criar conteúdo sobre o War Room, era mostrar as ferramentas, né, que eles têm disponíveis hoje para monitoramento e as pessoas verem na prática ali. Não só você conhecer a ferramenta, mas você ir no evento e ver um dashboard lá com sua marca e o desempenho dela e ver como ela tá performando, a reação das pessoas. Então isso foi uma das coisas muito legais. Então o time da Stiling, Marcelo, tá super disponível para acompanhar o War Room do ano que vem. E não só de Big Brother, tá? Eles fazem alguns War Rooms também, de algum outro evento que seja grande, tem uma dimensão, um volume de comentários e menções. Então vou fazer essa ponte aí, viu, time da Stiling. Boa, vamos junto. E a última perguntinha, Marcelo, que eu acho que você trouxe aqui, a gente falou muito sobre time, né? O time fica feliz, o time se encontrou, o time trabalha. Eu fiz essa pergunta para o PicPay também, falando sobre estrutura, né? Como que é essa estrutura? Eu acho que a gente pegou um gancho do Big Brother, porque quando eu falei com o PicPay, eles comentaram muito sobre o fato do Big Brother ser quase uma ativação on top do dia a dia. Não é que a Americanas para e só faz Big Brother 3 meses. A gente tá fazendo Big Brother, mas tá fazendo data comemorativa, tá lançando produto, tá lançando versão nova do app, tá lançando não sei o que do e-commerce. Como que é essa equipe que tá estruturada para atender as demandas normais também do dia a dia e atender Big Brother? Como que você tá se dividindo aí com essa galera? A gente tem um time multidisciplinar, bem robusto, assim, aqui dentro de casa. E a gente é bem criterioso, né? Como eu falei, a gente tem um time de criação in-house, a gente tem um time de conteúdo, temos redatores, editores de vídeo, a gente já fez comercial de TV totalmente in-house, a gente faz de um todo dentro de casa, que é uma cultura muito, muito forte nossa mesmo. Então, a gente tem um time que cuida da plataforma física, um time que cuida da plataforma, e eu tô falando isso dentro do branding, tá? Em comunicação de marca. Então, eu tenho um time que cuida da plataforma física, tenho um time que cuida da plataforma digital, tem um time de planejamento que cuida especificamente do sortimento de mercado também, da comunicação do sortimento de mercado, porque vender mercado e produtos frescos não é a mesma coisa, né? De vender uma bola, de vender uma TV, um smartphone. Então, a gente tem uma preocupação com esse tipo de comunicação também separada. E, além dessas áreas de planejamento, a gente tem um time de conteúdo, criação, social media, monitoramento, influência, que ficam aí pairando com o time de planejamento para poder criar estrategicamente aí algumas iniciativas. Mas, óbvio, né? Tudo é feito em conjunto, porque a gente olha o 360. Algumas campanhas são lideradas pelo time do físico, outras pelo time do digital, outras pelo time de mercado, mas todas elas são consolidadas, né? Olhando e respeitando as necessidades do consumidor dessas plataformas, porque a gente entende que as jornadas são diferentes. Então, talvez a comunicação que vá para alguma ponta ali não vai ser a mesma que vai para outra, então todo mundo tem que colaborar, mas também temos um time imenso que vai se juntando a esses planejamentos aí, de acordo com as suas especialidades, para fazer tudo acontecer. Mas a gente tem essa preocupação muito forte de marca dentro de casa. Nossa, o que é animal, assim, acho que é um modelo que eu tenho recomendado muito para cliente, assim, a gente sempre pode ter agências externas, principalmente para dar suporte em campanhas talvez muito grandes, que tenham muita verba, que exijam uma complexidade da produção, mas a in-house, né, a house interna da marca, ela faz todo sentido para ganhar agilidade, para ganhar originalidade nas peças, para, né, justamente as pessoas estão vivendo e respirando aquele universo todos os dias. Então é fácil de aplicar, de replicar, de fazer formatos, enfim, por isso que você falou
dos designers também, que eu acho que isso facilita muito a vida. Então, quem tá ouvindo aqui o Branding Tudo Podcast, mais um depoimento sobre essa combinação entre agências externas e interna, sendo que a interna domina, né? Você falou aqui, Marcele, mas a Dani também, da Hyperafarma, também tem uma house que também cria. PicPay também tem uma house que também cria pra Big Brother. A house da Hypera, inclusive, a campanha de Engove After foi filmada inteiramente pela house, então não teve nem agência externa. E aí, algumas vezes, quando tem uma campanha maior, cada uma dessas marcas pluga uma agência grande, mas trabalha em colaboração. Também eles acabam sendo a house e a agência externa tudo junto para criar a melhor comunicação possível. A gente trabalha muito, assim, a nossa agência mãe é a W Macan, então a gente trabalha muito com eles em todas as frentes, em todas as plataformas, mas eu acho que eles têm um papel muito importante de agregar mesmo. A gente tem o dia a dia rolando muito ali, muito com o dedo no pulso, né, de negócio, do que a gente consegue fazer aqui dentro de casa, porque de fato o varejo é muito dinâmico. No começo do dia você tem X prioridades, no final do dia já mudou tudo, então a gente precisa ter uma certa agilidade. E as agências, não só a Macan, como outras agências, a gente tem a Stage de influenciadoras, tem a Play 9, a gente tem uma série de outras agências que ajudam a gente também a tirar esse foco só do varejo, né? A olhar para o que está acontecendo em outros mercados. Quais são os outros players que a gente tem que ficar de olho, que não necessariamente a gente está olhando algumas tendências, porque a gente vive mergulhado muito nessa cultura do varejo, principalmente o varejo brasileiro, e a gente precisa, às vezes, ter uns momentos de respiro mesmo, para poder discutir a inovação e tudo mais. Perfeito, gente. Um grande aprendizado nesse podcast. Já estamos chegando aqui no 43 minutos. Acho que conseguimos cobrir muita coisa legal, muita curiosidade sobre estrutura, sobre forma de trabalho, evolução. Acho que o grande recado que fica aqui, gente, as marcas, mesmo sendo quase centenárias, como é o caso da Americanas, 92 anos, elas continuam tendo desafios. E esses desafios, eles são pautados por várias coisas que a Marcele trouxe aqui. Pautados por mudanças na sociedade, pautados por novas redes sociais que chegam, pautados por mudança da própria posicionamento de marca, que já não atende mais, uma coisa que foi feita 10 anos atrás já não consegue mais atender agora. Então, o recadão aqui para quem tá ouvindo e que já ouviu as outras marcas também que a gente conversa, é que essas marcas estão sempre em evolução. Evolução na estrutura, evolução na maneira de comunicar, evolução visual, evolução verbal, enfim, a evolução sempre acontece. Então, não se deixem enganar achando que as marcas grandes, elas não têm desafios. Pelo contrário, elas têm bastante desafio. E pra gente fechar esse episódio, eu tenho aquele momento, que é o momento jabá, o momento em que o convidado, né, Marcele, vem falar do que vem aí, o que a gente pode esperar, se tem alguma informação em primeira mão que a gente pode soltar para essa comunidade, para os cidadãos da Galileia, que já estamos passando, inclusive, mais um momento jabá aqui do meu próprio, já estamos passando dos 2.000 ouvintes mensais do podcast, então assim, a gente tem muita gente ouvindo. Às vezes eu fico assim, é muito engraçado como a rede social, ela distorce as nossas percepções, né? Então quando eu comparo, no meu Instagram tem 20 mil seguidores, o LinkedIn tem 12 mil, e tem 2.000 ouvintes no podcast. E aí eu fico, 2.000, né? Primeira vez quando eu ouvi, 2.000 e pouco, né? Eu queria ter uns 12 também. Depois eu falei, cara, põe 2.000 pessoas numa sala pra ouvir durante 45 minutos no episódio, elas ouvindo até 1 minuto 40. É gente pra caramba, a gente tá influenciando uma galera. Então faz o seu momento jabá aqui, Marcele. Olha, eu vou tentar não ser clichê o suficiente de falar só da Black Friday, porque a gente já está vivendo para Black Friday a partir de agora, né? Acho que a Black Friday a cada ano ela vem aí com todo um desafio, né, de a gente entender aí o consumidor, como a gente falou muito aqui nesse papo, mas a nossa Black Friday ela é especial, todo ano vem diferente, então acho que já vale aí deixar esse ponto do jabá. E queria dizer que antes da Black Friday, já que eu não quero ser só clichê, a gente tem um Rock in Rio aí que a Americanas é patrocinadora e que vale a pena ficar de olho. A gente vai ter muita novidade de marca aí por vir. E a gente agora no festival. Muito bom, então fiquem atentos. Black Friday, eu pelo menos compro bastante coisas na Americanas, na Black Friday Submarino, principalmente porque tem algumas vezes você consegue pegar umas ofertonas, assim, teve uma que foi um fone Beats, que assim, foi um crocância, porque eu consegui comprar um fone Beats pagando a metade do preço, tava uma delícia. Então sempre tô de olho, acho que na passada eu comprei Air Fryer também, enfim, tô sempre aí fazendo umas comprinhas, mas é bom, você já tá avisando em junho, né, Marcele? Pelo amor de Deus, a gente tem que se preparar. É pra se preparar, E eu vou te perdoar que o Submarino tá na minha história aqui, ó. Você pode comprar no Sub também. É isso. Pra mim, o posicionamento do Submarino ficou muito claro que toda a parte de tecnologia, né? Tecnologia tá em Submarino e todo o restante não tá lá. E aí, eu fico sempre associando, mas no final do dia eu compro tudo, gente. Meu MacBook eu comprei na Americanas. O MacBook Air estava ali. Olha...
E ainda ganhei um cashback da Melios. Tem tudo. Eu ainda ganhei um cashback da Melios. Esse foi um cashback bom. Acho que voltou uns R$400. Acho que fiquei bem feliz, inclusive. Tem tudo na Americanas. E tem tudo. E você vai encontrar o que você precisar lá com entrega rápida, né, Marcele? Entrega rápida, até 3 horas. Pode confiar. Muito bom. Muito jabazeira. Você quer deixar suas redes sociais? Olha, pode me seguir no Marcele com 2 L's e Vale com 2 L's. Eu raramente posto muitas coisas depois que virei mãe no meu Instagram pessoal. Ela realmente tomou a minha vida. Mas no LinkedIn eu tô sempre ativa lá. Acho que é super legal. Adoro receber também comentários sobre as ações americanas. Tô sempre aberta. Eu tô falando isso porque as pessoas que escutam aqui o Branding Tudo, elas mandam DM, viu? Você fique preparada aí. Pode mandar, eu adoro. A gente começou a se falar por uma DM de Big Brother, não foi? Foi, exatamente, uma DM de Big Brother, porque eu falei, gente, eu preciso conversar com alguém na Americana, não é possível. Não é possível que a marca mais lembrada nas últimas 2 edições. É isso. Eu não consigo falar, então vambora, deu tudo certo no final do dia. Marcele, super obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, compartilhar um pouco de todo esse aprendizado ao longo dessa marca que é memorável na cabeça dos brasileiros. Quem tá ouvindo aqui, espero que vocês tenham aprendido bastante. Sempre recomendo, repassem esse episódio, voltem no começo, anotem algumas lições, mesmo que sejam algumas vezes os convidados trazem coisas mais expositivas, né, do que a marca já tá fazendo, mas se você ouvir atentamente, você consegue falar, isso aqui é uma boa prática legal, isso aqui é uma coisa que eu posso trazer pra minha empresa. Sempre dá pra você fazer algum tipo de melhoria na sua comunicação. E aí, eu falei no começo que se você gostasse desse episódio, você tinha que dar 5 estrelinhas nele. Então, se você gostou do episódio com a Marcele hoje, falando sobre a história da Americanas e o desafio de construir marca, que já é conhecida, mas ainda tem outros desafios, não deixe de dar suas estrelinhas no seu player favorito e encaminhar para pelo menos 3 amigos aprenderem um pouco mais sobre a estratégia de marca com o Branding Tudo podcast e também aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que foi falado sobre Americanas. Mínimo 3 amigos, porque senão vai dar azar se você mandar para 2 ou mandar para 1, beleza? Então quero te agradecer, Marcele, super obrigado e quero ver você aqui em breve, tá? Opa, é só convidar. Tô muito feliz mais uma vez pelo convite, assim, só queria reforçar e queria te falar que, assim, seu conteúdo é excelente para quem é profissional de branding e sente falta mesmo de um conteúdo, né, para consumir, pra gente ouvir, pra gente digerir às vezes tão rapidamente ali nos stories. Você faz uns resumos muito legais e eu admiro mesmo, tá? Parabéns e obrigada pelo convite mais uma vez. Que bonito, olha como encerra esse episódio, gente. Eu vou pegar esse pedaço aqui, vou fazer um corte, vou só publicar esse corte aqui, dizendo, tá vendo aqui, gente? Escuta o Branding Tudo podcast, vai ouvir o episódio da Americanas. Super obrigado. E vocês que gostaram, eu falei no começo do episódio que se você gostou desse episódio, dá 5 estrelinhas no seu principal player favorito, que isso ajuda o engajamento, ajuda a colocar a gente nos charts, ou seja, a gente continuar nessas posições lá nos charts da Apple e do Spotify. E você tem que encaminhar para pelo menos 3 amigos, para que eles conheçam um pouco mais a história da Americanas, um pouco do trabalho que a Marcele vem desenvolvendo. E tem que ser para 3, porque se mandar para 2 ou para 1, dá azar, beleza? Um grande abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.